Bora lá, pessoal, para mais um podcast, o Só uma Olhadinha. Eu sou o Alexandre, da Magrão Car Service. E eu sou o Richard, do Centro Automotivo Veipec. E hoje estamos aqui para falar sobre a diferença de manutenção preventiva com manutenção corretiva. Então, Richard, vamos lá, assunto polêmico de hoje, né? O pessoal gosta de deixar o carro na oficina só quando quebra. Magrão, essa semana tá até legal, que é uma semana onde a gente tem um feriado daqui 15 dias, menos de 15 dias. E algo que não vinha acontecendo, aconteceu que o pessoal fazia aquela revisão preventiva de viagem. Provavelmente você recebeu aqui, eu conversei com seus funcionários, e você também recebeu aqui esse tipo de manutenção, que não está sendo muito comum. O pessoal tem feito mais manutenção corretiva do que preventiva. Mas tem algumas características que, fazendo a manutenção preventiva, fica bem melhor. Você é especialista nesse tipo de manutenção. Fala pra gente aí o que pode melhorar nessa situação. Então, primeiramente, custo-benefício, né? Custo-benefício na revisão preventiva, ela vai sair muito mais barato e ela é muito mais rápida de ser realizada que a manutenção corretiva. Mas tem muito cliente que fica na dúvida, né? A manutenção não é tudo igual? O que seria manutenção preventiva e manutenção corretiva? A preventiva é aquela que está prevista ali no manual do seu carro, que é feita por uma periodicidade, seja ela por tempo ou por quilometragem. A corretiva é quando o carro já estragou. Então, quando o carro já começa a apresentar um problema, uma falha mecânica, né, ele quebra um componente e impedindo o carro aí de andar, né, ou de causar mais danos, caso ele venha a continuar andando, vira-se uma manutenção corretiva, que já é muito mais a sua especialidade lá, né? Sim, e um problema de manutenção corretiva, às vezes ela é bem mais cara, às vezes a oficina, o centro automotivo onde você leva o seu carro, ele não tem aquela disponibilidade de imediato. E hoje a gente vive um mundo imediatista. E nem sempre vai ter a equipe, um profissional à disposição para estar resolvendo naquele tempo. Quando você faz um agendamento, uma previsão, então você já tem ali uma média de valor que vai ficar, você já sabe. Agora, quando é corretiva, muitas das vezes precisa desmontar para entender o tanto que teve aquele dano, né? E às vezes coloca até a vida da pessoa em risco, porque aí entra um item de segurança. Por exemplo, um pivô. O pivô vem apresentando um barulho. Na troca de óleo, naquela manutenção periódica e tal, é feita aquela olhadinha, né? E às vezes a pessoa deixa passar. Não pode deixar de passar. Eu vejo muito aqui na questão preventiva, né, que a gente oferece, é o checklist. O checklist hoje ele é muito bem aceito por todas as oficinas, né, porque você vai fazer uma verificação além daquilo que o cliente está te pedindo. Hoje, infelizmente, ainda tem muitos clientes que relacionam revisão com troca de óleo. Então, às vezes o cliente chega na nossa empresa, pede por uma revisão, e quando você vai, né, fazendo uma entrevista ali com o cliente para entender como é que está o restante da manutenção do carro, você vê que o cara só queria fazer uma troca de óleo. Quando você começa a apontar para ele situações que têm que ser substituídas de acordo com a quilometragem do carro, como por exemplo correia dentada, velas de ignição, né, alguns equipamentos ali, né, algumas peças ali envolvidas na segurança do carro, conferência de pastilha, lonas de freio e tal, o cliente ele fica assustado. Por quê? Ele veio para fazer um investimento na manutenção preventiva, às vezes de 300, 400 reais, e um checklist bem montado, avaliando todos os itens de segurança, todos os fluidos do carro, pode ser um orçamento aí que supera 2, 3 mil reais tranquilamente. Porém, eu explico que ainda assim é mais barato do que deixar quebrar, né? Com certeza. Algo que vem acontecendo bastante, o pessoal tem a ideia ainda daquela manutenção baratinha. Infelizmente, hoje os veículos eles rodam mais tempo sem quebrar. Né? Antigamente entupiam um giguilê e aquela situação de carburado, as bobinas eram mais fracas e etc. Hoje não, os carros com mais tecnologia conseguem rodar mais tempo, tanto que tem correia de longa duração, né? Nós temos aí correia banhada a óleo, correia ao seco, e as pessoas relacionam aquele período que fica assim, não, meu carro nunca quebrou nada. Mas como que está a manutenção do carro? Aí é que entra a manutenção preventiva. Né? Dentro dessa situação, o que eu posso fazer nesse período?
Qual que é o período que eu devo levar o carro na oficina? Essa que é a pergunta, né? Porque ninguém guarda dinheiro para levar na oficina, a verdade é essa, né? Então, assim, quando você vai fazer uma manutenção corretiva, você precisa, você vai ter um gasto maior e a preventiva um gasto menor. Não quer dizer que é bem mais barato, mas ela vai ser uma manutenção aonde que vai te dar um valor e não vai te dar aquele desgaste emocional de ficar sem um carro, correr o risco, e às vezes fica na mão de um profissional aonde o carro quebrou, você não desloca, não, vou levar aqui que é tudo a mesma coisa, e não é tudo a mesma coisa. Então, é onde que gera um pouco de problema e um pouco de desgaste. Sim. Né? Então, assim, quando o cliente chega hoje, a gente tenta orientar nessa periodicidade, tá? Então, assim, o ideal hoje é que o carro retorne, né, na oficina para fazer uma verificação aí da parte preventiva, em média a cada 5.000 quilômetros ou 6 meses. Alguns manuais de carros, igual você falou, a tecnologia hoje está mais avançada, os produtos estão mais tecnológicos, então alguns veículos hoje em manual já está pedindo até 10.000 quilômetros ou 1 ano. Mas o tempo ideal seria em torno de 6 meses, né? Por quê? Mesmo que o carro não tenha nada, fazer uma verificação, para não virar o problema corretivo. Né? Essa só uma olhadinha que a gente dá no veículo dos clientes, né, faz um diagnóstico ali, não quer dizer que ele vai gerar algum orçamento, não quer dizer, mas ele vai garantir para o cara que ele pode rodar mais uma certa quilometragem em segurança. Né? Eu falo muito isso, um exemplo clássico que a gente pega aqui praticamente toda semana é do disco e pastilha de freio. O cliente, né, não faz as periódicas, não confere, aí quando a pastilha de freio acaba, ela vai lá e arranha o disco, e aí é necessário substituição de disco e pastilha. Então, assim, toda vez que isso acontece é um desgaste emocional para o cliente muito grande. Por quê? Uma pastilha de freio hoje, né, substituída, ela fica em torno de 200, 250, dependendo do veículo, aí, até R$300. Quando você vai para disco e pastilha, que já viram uma manutenção corretiva, a gente já está falando de orçamento de 800, de 1.000, dependendo do veículo, aí, até R$1.200 para fazer uma substituição. Então, nós estamos falando aí de 3 vezes mais de gasto por conta de negligenciar uma simples passada na oficina para dar uma olhadinha, para poder conferir o carro conforme tem que ser, né, na preventiva. Trazendo aqui agora para essa revisão preventiva para viagem, aí fica a dica para vocês. O meu carro, eu vou viajar agora no próximo feriado, eu fiz a manutenção do meu carro, apesar dele já estar em dia, eu fiz a conferência do meu carro exatamente com 30 dias antes. Por quê? Neste período que eu fiz a manutenção, conferi o alinhamento, fez balanceamento, conferiu todos os fluidos, pastilha, etc. Neste período eu vou rodar com o carro, né? Porque peça nova também estraga. Sim. Né? Às vezes você faz um aperto, um parafuso, ele fadigou. Então, assim, a minha recomendação é fazer a manutenção preventiva não na semana de viagem. Eu sempre gosto de falar para os clientes assim, o carro tem que estar pronto para viagem, tem que estar pronto para pegar a estrada. Aí você faz uma viagem, se programa, aí o carro quebra. Aí tem aquele desgaste emocional, a família fica chateada, aí tem aquela discussão com o mecânico de é a culpa, de quem que é a culpa. Então, assim, a minha dica é, faça a manutenção para uma viagem longa, que é fora do comum, que é fora da normalidade. Fazer uma viagem, por exemplo, para 600 quilômetros, né? Faz uma manutenção 15, 20 dias antes. Eu faço com 30 dias, que foi aonde que a minha agenda me deu a oportunidade. Sobrou um espaço, porque o da gente é até mais difícil. Sobrou um espaço, eu fiz a manutenção do meu carro. Então eu já fiz com 30 dias para eu rodar no carro. Eu rodo muito pouco no meu carro, quase nada, né? Então, assim, apesar de rodar muito pouco, eu fiz toda a conferência, porque eu não quero ter problema. Porque eu vou viajar, eu não levo uma chave de fenda, real. Os carros de hoje não adianta, é muita tecnologia, é muito tipo de ferramenta. Então, só você carregar a oficina no porta-mala. E para não ficar na mão de ninguém na estrada, não ter problema, por questão de segurança mesmo. Então, a minha dica é fazer a manutenção preventiva antes do feriado, antes daquela viagem, daquele planejamento, que às vezes a família fica 6 meses planejando a viagem, 6 meses ajustando folga, para emendar com o feriado, para poder fazer um passeio legal. Aí a pessoa vai lá e faz a manutenção em cima da hora. Não é o ideal, eu não concordo com esse tipo de manutenção, né? A minha recomendação sempre é fazer uns dias antes. Então fica a dica aí do só uma olhadinha. Manutenção preventiva, o correto é que o carro sempre esteja em dia.
Mas caso tenha uma viagem, né, de urgência ali com a programação, no mínimo uns 15 dias antes da viagem, né, dá uma passada na oficina, pede para o mecânico dar uma avaliada no geral, para que você tenha um tempo hábil de ajuste de alguma peça, né, de algum assentamento, né, e acompanhar a manutenção que foi feita, se está tudo ok, para você poder pegar a viagem em segurança. Eu me recordei agora, eu tenho um cliente, e esse cliente ele pediu para eu fazer uma olhadinha para a viagem, né, que é essa conferência, e o carro dele tinha defeito de cabeçote. Então, assim, seria um desgaste, perda de tempo e etc, certo. Porque quando eu desmontei o carro tinha corrosão no cabeçote. Então, eu liguei para ele e falei, cara, ou você aluga um carro, ou providencia uma outra forma de viajar, porque ele tinha um período ainda, faltavam uns dias para a viagem dele, e ele mostrei para ele o defeito, desmontei o carro, apresentei para ele, ele falou, não, graças a Deus, foi antes de eu colocar minha família no carro, né? Porque certamente esse carro estouraria a mangueira, radiador e etc. Então, aquela olhadinha fez total diferença na vida dessa pessoa, né? Porque eu sei que é um cara que trabalha bastante e ele estava se programando para essa viagem, para essa viagem com a esposa. Então, essa verificação fez diferença para ele. Ele deixou o carro, fez a manutenção que era necessária fazer, e acabou que ele foi em outro carro. Ele pegou o carro do pai, alguma coisa assim, e conseguiu concluir a viagem dele, o descanso, as férias dele. Para você ver como é que as histórias, né, em lados opostos se unem, né? A nossa empresa, ela é aqui, né, marginal da BR, então eu estou em rota de acesso aqui, de estado para outro, de cidade para outro. Então, assim, constantemente a gente pega serviços de veículos parados, né, aqui nas redondezas, o cliente entra em contato com a gente, ou às vezes consegue até chegar com o carro falhando, quebrado ali, para poder olhar um defeito no carro, que claramente é uma negligência na manutenção preventiva. Às vezes foi até realizado, mas não foi conferido tudo. Às vezes, igual eu falei, né, o cara chegou ali e pediu só para fazer uma troca de óleo porque vai viajar, mas esqueceu de conferir ali uma parte de injeção, como é que estava, aí o carro para aqui, tem que trocar uma bobina, aquele desgaste. E já peguei situações aqui até de motor. O carro quebrou no meio da viagem, o cara colocou o reboque, trouxe o carro para cá e teve que fazer retífica, né? O cara teve que pagar hotel aqui, ficar, ou seja, a viagem dele mudou de destino, né? Em vez dele chegar para a praia, o cara teve que parar numa outra cidade e ficar aqui por 5 dias para poder fazer uma manutenção corretiva, porque, né, segundo ele, a manutenção foi feita lá, mas infelizmente não foi conferido um checklist com precisão, com todos os itens ali de segurança, conferência de motor, para ver se estava tudo ok. Então foi uma infelicidade, a gente não quer que isso aconteça, principalmente quando você está, né, com família, em outra localização, a gente sabe que o desgaste é muito grande, o custo é muito elevado. Às vezes a pessoa estava programando ali para gastar né, em férias um valor e às vezes boa parte daquele valor já ficou na oficina porque o carro quebrou no meio do caminho. E sai da preventiva, entra na corretiva, que é mais cara. Que é mais caro. Que é mais caro, nós falamos aqui no início. E isso até me remeteu a uma história de um tempo atrás. Eu estava no posto, eu parei para abastecer, o carro estava travado na bomba, aí o rapaz me pediu para ajudar ele a empurrar, e eu falei, aconteceu alguma coisa, está precisando de alguma ajuda e tal. Vi que tinha mala no carro, mulher, menino, papagaio, passarinho e etc. Aí eu falei, não, estou viajando, estou vindo de São Paulo, mas eu sou da Bahia. Eu já fui a São Paulo, agora estou voltando para Bahia e tal. Aí eu falei com ele assim, ai cara, se eu puder te ajudar, e dei o número de telefone para ele, se quiser eu reboco o endereço, só ligar lá e manda para lá que eu vejo que eu consigo te ajudar. Mas lá no local eu já tinha percebido que a mocinética tinha quebrado. Não tinha como fazer muita coisa ali. E acabou que ele rebocou para a oficina. Magrão, você não acredita, velho. O carro não tinha condições de sair do município. A verdade, não tinha condição. A homocinética quebrou, mas ela devia estar pedindo, pelo amor de Deus, porque o carro estava todo ruim. Não tinha nada bom no carro. E eu olhei para aquela situação e falei assim, homocinética tinha calço, coisas amarradas de arame. Eu falei assim, meu Deus, é Deus que cuida, né? Então, assim, se a pessoa fizesse a manutenção preventiva, ela não teria esse desgaste. E nessa situação, o carro chegou a ficar tão degradado que
a corretiva era muito cara. Para te falar a verdade, deveria chegar próximo ao valor do carro. Era um carro popular mais antigo, né? Até o pessoal gosta muito de ser o uninho quadradinho. Mas se o carro tá bem cuidado, cara, tranquilo, viaja tranquilo. Vai no tempo dele, né? Mas viaja, não tem problema, é um carrinho cuidado. A questão da preventiva, né, contando os causos de oficina, é uma preventiva bem feita. Há pouco tempo atrás aqui, eu tive um cliente que veio fazer a substituição de pneus, né, viu uma promoção nossa e tal, e veio para poder substituir os pneus. Chegou aqui, literalmente, o pivô do carro dele estava amarrado na corda. Não era nem no arame, era na corda. E aí orientamos, explicamos, né, o que poderia acontecer e tudo mais. Ele, não, pode deixar do jeito que está aí, trocar só os pneus, ou seja, né, na conversa com ele, a preocupação dele era não tomar multa por conta dos pneus. Eu falei, cara, mas você vai pegar BR com esse carro e tal, amarrado na corda, literalmente. Então, assim, a gente fica assustado com algumas decisões que às vezes o proprietário do veículo tem de não dar a correta manutenção. Por quê? Não é ser um carro velho, né? Porque um carro antigo em idade, mas com dono, ele é um carro bem cuidado. Aqui a gente já pegou situações de carros aqui mais antigos, mas que dá até prazer de mexer, porque a revisão é toda em cima, manutenção é tudo certinho, coloca a peça sempre preocupando boa qualidade, não tem medo de pagar, meu carro vale 10 mil, vou gastar aqui 2 no carro. Não, velho, o cara chega lá e fala, velho, faz o que precisa ser feito no carro para o carro rodar em qualidade. Olha, Magrão, hoje eu cheguei aqui na sua oficina e aquela moça do Fusca branco. Sim. Aí quando liga Você mexe em Fusca? Ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer. Mas o carro dela é um talento. O carro dela é um carrinho especial, um carrinho bem cuidado, é um Fusquinha branco, né? São 2 carros que o casal tem, né? Eles fizeram já a manutenção comigo, uma parte com você, uma parte comigo, num outro carro deles. Mas o Fusquinha, ela revelou que tem dificuldade de arrumar quem faça a manutenção. Uhum. Por quê? Porque é um Fusca. Mas o Fusca dela é um xodó, né? Então, assim, quer dizer, é um carro antigo, né? Diferente de carro velho. É um carro antigo, porque é um carro cuidado. Bem cuidado. Né? E ela falou roda todos os dias. Roda todo dia e ela quer fazer revisão. Ela vai viajar, ela falou, eu quero fazer a revisão e tal. Sim, ela é toda zelosa com o carro. E assim, a importância de uma manutenção bem feita. Né? Esse mesmo cliente, o outro carro deles, né, fez essa manutenção, né, em parceria, precisava de fazer uma retífica de motor, foi para você lá, você executou esse serviço com maestria. Esse carro voltou para a gente aqui, tinha mais itens a ser conferidos de suspensão e tal, então ele fez questão aí de resolver tudo. Então gastou, né, fez um investimento muito alto no carro, porque eles gostam de cuidar do carro. E aí hoje ele veio para a preventiva. Então assim, eles fizeram um investimento aí alto na primeira manutenção e hoje eles retornaram, né, na data ali certinho para poder fazer a preventiva. No gasto de hoje, de preventiva do carro deles, ficou incríveis R$155. Tinha 2 lâmpadas queimadas, o óleo estava um pouco abaixo e a gente completou, e o aditivo estava um pouquinho baixo e a gente completou. O carro não tinha mais nada para poder fazer. Ou seja, uma preventiva, né, junto com a corretiva, que o carro tinha um problema de motor, foi realizado, foi feito um investimento grande, voltaram no período correto para verificar, e aquele mito de que toda vez que chega na oficina, gasta um absurdo de dinheiro e que é só orçamento grande, nem sempre, porque a pessoa que anda direitinho com o carro, que mantém a manutenção em dia, né, que acontece tudo ali conforme o planejado, quando chega na oficina para verificação, não tem praticamente gasto nenhum. Né? Pra você ver, eram itens ali irrisórios, né, que era uma lâmpada, né, um pouquinho, completar o óleo e tal. Ou seja, agora, né, outubro, pela periodicidade de quilometragem que eles rodam, possivelmente eles vão retornar em dezembro, né, para fazer uma troca de óleo, conferir um alinhamento e balanceamento, e o carro está pronto para viagem. Entendeu? Então, assim, a gente fica feliz quando os clientes têm essa preocupação e fica assustado com os clientes que amarram ali um pivô com corda e pega BR, porque a nossa preocupação aqui na empresa, eu sei que na sua empresa não é diferente, não é com o carro em si, porque o bem a gente trabalha, a gente compra outro, é com a vida. Verdade. E a responsabilidade nossa hoje, tudo isso que envolve segurança, o cliente faz, né, questão de tirar o veículo da loja para poder rodar com ele em péssima qualidade, ele assina para mim um termo ciente de tudo aquilo que eu relacionei com ele, que ele não quis efetuar a manutenção, porque o carro é dele, eu não posso reter o carro dele, né? A gente até falou isso já em outro podcast, seria uma bênção se a gente tivesse o poder de travar um veículo que não tem condições de rodar nas vias e tal, mas
não acontece, né? Não é uma realidade e acho que não vai ser. Porém, tem carros aí que é uma calamidade. Ontem um cliente quis sair da loja, o cubo de roda dele de 4 parafusos, 3 estavam roçados no cubo e o cliente queria sair com o carro de qualquer jeito. Entendeu? Não, porque pelo horário, hoje tem jogo do meu time, eu tenho que ir assistir o jogo. E eu falei, gente, mas que loucura é essa? Deixa o carro aqui, vai de Uber, vai em segurança e tal. Deixa aqui, já é final do dia, amanhã cedo, eu vou providenciar, vou conseguir o melhor aqui pro senhor e tal. E não quis deixar o carro de jeito nenhum. Tive que fazer alguma coisa ali para colocar pelo menos 2 parafusos e abençoar a vida do cara. Falou, Jovem, Deus proteja, Deus proteja aí, porque o risco de você virar a esquina ali e quebrar. Mas assim, assinou um termo, né, uma folha de ofício aqui, com tudo minimamente prescrito para ele, porque, cara, é uma irresponsabilidade tamanha. E por incrível que pareça, Magão, passei por uma situação assim ontem, e chamei o cliente, mostrei para ele, assim, todas as rodas faltavam parafusos e não tinha rosca e tal. Aí ele perguntou para mim assim, mas precisa de todos mesmo? Eu falei assim, meu Deus, como é que pode? Cara, se o carro foi projetado para usar 5, se ele foi projetado para usar 4, tem carro que é projetado para usar 3. Então, existe toda uma dinâmica, um processo, um projeto para ser conforme aquele tipo de parafuso, porca, estojo, roda. Então, assim, é incrível como que o pessoal negligencia esse tipo de coisa, né? Voltando nessa cliente da manutenção, eu queria ressaltar aqui que o pessoal acha que existe concorrência. Tanto é que aqui nós somos 2 empresas, mas nós somos amigos, né? Nós compartilhamos conhecimento, compartilhamos nossas tristezas, nossas lutas, e esse cliente... porque inicialmente ele veio na sua oficina, ele tinha um problema de cabeçote, aí você indicou a nossa empresa, nós fizemos o trabalho, ele perguntou, e o restante? Eu falei assim, o restante você pode voltar porque o Magrão, ele vai concluir o serviço. Aí ele ficou extremamente admirado de ver assim, a nossa parceria, a nossa fidelidade, né? Eu falo assim, porque nem tudo é dinheiro, né? Eu poderia simplesmente fazer tudo e não, aqui eu vou concluir o serviço, né? Mas ele ficou, e eu tenho certeza que ele vem indicando clientes para você, né? Ele assim, veio de indicação. Né? O rapaz lá, o dono da empresa onde ele trabalha, né? Foi um fato muito interessante que um dia a filha dele veio trazer o carro para manutenção e ela parou no balcão. Falou, você que é o Magrão? Eu falei, sim, sou eu e tal. Aí não brinquei, né? Falei, né? Magro, alto, bonito, desse jeito aqui, não tem outro nessa empresa e tal. E aí ela pegou e falou assim, eu queria te dar os parabéns. Eu falei, mas eu nem mexi no seu carro ainda. Ela falou, porque você foi a única empresa que conseguiu fidelizar meu pai como oficina. Porque meu pai ele vai na oficina, tem problema, aí muda para outra e vai em outra e nunca que ficava. Hoje meu pai defende a sua oficina, né, por toda a parte do checklist, tudo gravado em vídeo, ele não tem tempo para poder acompanhar a manutenção, então ele é super satisfeito quando vocês gravam os vídeos, mandam explicando, não só mostrar, tem que trocar, qual que é a função daquela peça, por que a gente está substituindo aquela peça, o que acontece se não trocar aquela peça e tal. Então isso ali, ele consegue ganhar tempo e isso para ele é dinheiro. Então assim, toda a manutenção dele agora, ele só traz aqui, defende vocês com unhas e dentes, e indica vocês para todo mundo. E aí essa indicação dele, né, chegou esse cliente agora, né, já conheceu sua empresa como a parte corretiva lá, entendeu? E tenho certeza que se precisar aí, hoje a gente tenta fomentar, igual você falou, a gente não tem concorrência, então se precisar de uma parte elétrica, se precisar de algum diagnóstico mais avançado, tudo isso hoje a gente tem parceiros aí que trabalham na mesma metodologia nossa, né, que entende que a gente está aqui para poder servir, fazer o nosso melhor e que o dinheiro é consequência de um trabalho bem realizado. Verdade. Né? E aí, com isso, a gente fortalece o nosso mercado, atende bem o nosso cliente e, no final das contas, a gente começa a criar referências. Voltando aqui para a parte da manutenção, existem alguns itens que podem ser verificados pelo dono do carro em casa. Sim. Que é super fácil. Nível de óleo, né? Tem a varetinha lá que geralmente é amarelinha. Tem lá o nível de água. Fazer sempre de manhã com o veículo frio, para não ter nenhum tipo de problema, né? Ler o manual é algo assim extremamente importante, porque ali no manual tem o passo a passo da manutenção preventiva. Até mesmo para te dar um respaldo para chegar na oficina e falar assim,
nossa, está no tempo de eu fazer um rodízio. Eu preciso fazer um rodízio de pneu. E tem uma manutenção que pode ser realizada pelo proprietário do carro e que não precisa ter conhecimento nenhum, que é a famosa inspeção visual. Verdade. Que é aquela ali que o cara pode abrir o capô do carro e dar uma olhada se não tem nenhum resquício de vazamento, se não tem nada que às vezes aparenta estar mal encaixado, solto, lá, olhar no chão onde o carro fica estacionado, ver se não tem nenhuma marca de fluidos, né, que pode indicar aí algum vazamento de alguma coisa. Então, inspeção visual, às vezes o cara não precisa nem de tirar nada, vareta, para conferir, por exemplo, um arrefecimento. Quando o cara é focado numa preventiva, o reservatório vai estar sempre limpinho pelo lado de fora, não precisa de abrir, não precisa de fazer nada. O cara confere ali o nível, né? Então, assim, tem muita coisa que o cliente consegue adiantar na preventiva, entendeu? E evitar de ter um problema mais grave. Verdade, verdade. Agora, uma recomendação minha. Fazer em oficina, centro automotivo. Nunca fazer isso em posto de gasolina, tá? No posto de gasolina tem um frentista, tem a especialidade dele lá, que é abastecer os veículos, né? Então, assim, eu não recomendo fazer esse tipo de coisa em posto de gasolina. Não por preconceito, não por nada disso. Porque ele vai ficar limitado. Eu já peguei vários carros que iniciou o trabalho no posto de gasolina e teve que ir para a oficina. Porque fez a troca do líquido de arrefecimento, aí o carro começou a vazar em outro local, aí a pessoa fica com aquele débito no posto, não resolve o problema porque eles não são especialistas, eles não têm a destreza, as ferramentas necessárias para fazer todos os testes, né? Troca de óleo é a mesma coisa, eu não recomendo. Então, assim, isso é recomendação pessoal. E ainda tem o seguinte, hoje a gente fomenta essas parcerias, igual, né, hoje esses clientes de corretiva, geralmente quando é questão de motor, eu gosto de te indicar lá, porque, né, sei que você trabalha, faz um serviço de qualidade lá para o cliente e já tem uma logística melhor do que a minha para efetuar esse tipo de serviço. O meu foco aqui é a preventiva. Mas também temos parceiros, por exemplo, uma autoelétrica, tá? O cliente chegou aqui e foi identificado que é uma pane elétrica. Hoje eu não tenho eletricista aqui na empresa. Então eu recomendo para autoelétrica. E às vezes algumas autoelétricas, não falando de todas, né, e nem do conhecimento de cada um, mas às vezes o cara não tem especialização ferramental adequada e tal para fazer um serviço mecânico. Verdade. E faz. Então, assim, sempre ter atenção na questão de manutenção, se a pessoa que vai executar, ela é qualificada para aquele serviço. Então não adianta você chegar numa empresa de ar-condicionado automotivo e querer fazer uma retífica de motor. O cara, ele pode saber, mas o dia a dia, a qualificação técnica e tal, às vezes essa pessoa não tem e está tentando pegar um serviço olhando exclusivamente para o financeiro, entendeu? E vai fazer coisa errada no seu carro, fato. Há poucos dias eu fiz um vídeo lá para a empresa, lá para a VIPEC, e era justamente sobre manutenção errada. Uma peça que é a original, tá? Lá na concessionária custa R$40. Eles colocaram uma outra peça, né? Essa peça soltou, vazou o líquido de arrefecimento e gerou um prejuízo de R$18.400 para o dono. Porque era um motor 3 cilindros, o motor não dá retífica, aí chegamos ao diagnóstico de passando compressão, o carro já não tem marcador de temperatura, então quando ele chega a alertar, já explodiu tudo, já quebrou tudo. Então, por uma manutenção mal feita, né, às vezes não era pelo profissional adequado, né, levou a um prejuízo ao dono do carro. Então, às vezes é o barato que sai caro. Sim, sim. Porque uma manutenção dessa lá com a gente, ela não passaria, vou te falar assim, de R$300, porque vai a peça, vai mais o aditivo, mais algum diagnóstico, um teste de pressão, R$300, R$400, não passaria disso. Aí fala assim, não, mas R$300 a peça que quebrou era 40, R$400 a peça que estragou era 40, mas ela foi mal feita com uma peça que provavelmente deve ter custado R$10, mas ela gerou uma despesa de R$18.400. Então, quer dizer, uma manutenção mal feita por um profissional que não foi assertivo, porque ele colocou uma peça de um outro carro lá naquele local. A famosa gambiarra. Exatamente. É um recurso técnico. Recurso técnico improvisado. Então, assim, essa manutenção, ela feita de forma errada, às vezes o serviço
não é questão de valor, o serviço ele tem que ter qualidade. Além de, assim, não é preço, ele tem que ter valor e qualidade. Por quê? Um valor porque você vai pagar aquilo que é justo pelo serviço, e a qualidade porque você pagou o valor correto. Né? Quem fica correndo atrás de preço, eu vou comprar a peça, eu vou trazer, às vezes não traz a peça correta, não traz a peça no modelo correto, não traz a peça com a qualidade que a gente espera, com a marca, porque existem, nós que já estamos trabalhando, nós já sabemos por exemplo, qual marca de rolamento é a marca que dá menos problema. Todos estragam, mas é a que dá menos, a probabilidade vai ser menor, que roda mais. Então aí você compra uma peça que não é adequada, que não é dentro da marca que é a melhor. Né? Nem sempre a melhor é a mais cara, tem uma comercial que é muito boa. Então, fica a manutenção mais barata, mas tem que fazer 2, 3 vezes, fazer garantia, tem retorno, tem desgaste emocional. Você perde até o cliente com isso. Então, fazer a manutenção correta, com o profissional correto, é o melhor. Né? É o melhor porque ele vai te entregar qualidade, né? Você vai pagar o preço justo, que a melhor coisa que tem é chegar em algum lugar e pagar pelo justo, você sair satisfeito. Porque, igual você falou, seu cliente falou, ele nunca acertava com ninguém, agora ele ficou super satisfeito. A melhor coisa que tem é saber assim, nossa, eu paguei pelo serviço, mas eu fui bem atendido, eu fui bem amparado. Foi resolvido o problema. Foi resolvido o problema. E que é difícil hoje, é muito difícil. Eu recebi uma ligação agora no final do dia, a mulher falando, não, mas a senhora falando assim, não, mas eu não consigo ninguém aqui perto, eu vó ter que ir tão longe, porque ela tá lá em Ravenna, né, assim, é longe. E assim, aí eu falei assim, infelizmente, procura alguém aí perto, mas se precisar, eu estou aqui à disposição. Sim. Existe distância? Existe. E o cliente que quer procurar hoje preço é a preventiva. Se você não quer gastar com manutenção de carro, é levar o carro na oficina numa periodicidade menor, né, entre 5.000 quilômetros ou 6 meses, o que acontecer primeiro, sempre está verificando, porque às vezes você vai chegar lá na oficina com 6 meses, aí igual a cliente de hoje, teve uma despesa de R$150, entendeu? Aí daqui a 6 meses ali, ela, né, na periodicidade dela, daqui a 3 meses ela vai voltar, fazer uma troca de óleo, um alinhamento, ela vai ter um gasto de R$300, entendeu? Então assim, ela vai diluindo uma manutenção grande e evitando com que o carro quebre, que gere todo esse desconforto, enfim, fazer no lugar certo, com o profissional adequado e na periodicidade correta é o custo mais barato. E além do custo, Magão, que é o principal, ela anda segura. Questão se ela preserva a vida dela, a do próximo. Para mim, segurança é o primordial. Então, assim, ela não anda com um pivô bambo. Sim. Porque quando chegar aqui, você vai fazer uma manutenção, vai fazer aquela inspeção, dentro da inspeção, que ó, nós temos um pivôzinho bambo. Trocou o pivô, vida que segue, alinhou o carro, perfeito. Então, quer dizer, o risco daquela roda arrancar, muito menor do que um outro, né? Que vai, não, eu vou fazer revisão anual. Cara, assim, eu até arrepio quando eu ouço. Anual. Aí o cara gasta aquela pedrada de dinheiro, sabe? Não é o ideal. Tem gente que opta por isso. Né? Às vezes a pessoa faz anual porque ela roda quase nada. Eu tenho cliente lá que ele não roda 5.000 por ano. Então ele faz anual. Então é um carro que roda muito pouquinho, não tem nada contra. Mas agora aquele cara que roda bastante, que é um carro que às vezes roda, né, com transporte de aplicativo ou de entrega, não, eu faço uma anual. Aí eu paro uma semana. Até arrepia. Essa aí eu passo até mal. Por quê? Quando você dá o valor, quando você entrega o checklist para ele passa mal. E é uma conta de padaria, porque vamos pensar aqui em valores, tá? Vamos pensar que uma revisão anual de um cliente que roda bastante com o carro, então vamos pensar num cliente aí que roda acima de 20.000 quilômetros por ano e faz uma revisão anual, ou seja, ele vai ter um gasto aí aproximado de manutenção de uns R$8.000. Verdade. Né? Entre suspensão, injeção, distribuição, fluidos e tal, ele vai ter um gasto em torno de uns R$8.000 uma revisão completa. Dividido em 12 vezes, porque aí o cara chega aqui e quer passar no cartão de 10, de 12 vezes. Ele vai ficar nos pagando por um ano. Então, por que não vir num período menor, entendeu? E se é a necessidade dele fazer um parcelamento desse investimento na manutenção, ele fazer também menor. Vou fazer uma manutenção menor aqui, vai ficar muito mais barato do que ele deixar tudo estragar para poder trazer para a oficina. E nesse período mais curto,
ele divide menos vezes. Então, quer dizer, ele vai continuar pagando a oficina uma mensalidade. Sim. Porém, ele vai andar com o carro tranquilo, ele vai andar seguro no veículo. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, a dica de hoje é essa. A preventiva, ela é muito mais rápido, ela é muito mais em conta, tá? E te traz uma segurança no seu veículo muito maior. Então, não deixe para a corretiva quando se pode fazer uma preventiva. Então, pessoal, se você gostou, curte, comenta e compartilha. Deixa aí nos comentários qual o próximo tema, qual que é a sua dúvida, o que você gostaria de saber mais, porque o nosso intuito aqui é falar para você, não é para falar para mecânico, não é para falar para especialista, é para falar para você, né? Aquela pessoa que tem um carro, que às vezes quer dar uma olhadinha lá no final de semana no veículo, né? Quer pegar alguma dica, né? Aquela pessoa que às vezes fica com dúvida de até qual profissional procurar. Então deixa aí no comentário, deixa uma mensagem para a gente, falando assim, não, eu quero saber sobre injeção, porque dentro da injeção existem vários níveis, né, vamos dizer assim, de profissionais. Tem aquele profissional que trabalha com a central, tem aquele profissional que trabalha na manutenção ali dos sensores, tem o profissional que vai te fazer um diagnóstico avançado. Então, até a aparelhagem, etc., são situações diferentes. Então, se você quer saber alguma dica, alguma novidade de mercado, coloca no comentário, porque nós estamos aqui também para tirar a dúvida de vocês. Teve uma ideia aí, lembrou daquele caso que aconteceu no seu carro, que você não fez uma preventiva, ficou parado no meio da estrada também? Comenta com a gente, vamos interagir, vamos trazer para a gente as realidades que estão acontecendo, porque isso ajuda os outros também a entenderem o quanto é importante fazer uma revisão preventiva e trazer para a gente situações novas para a gente poder formar os novos podcasts. Esse foi o nosso podcast Só uma Olhadinha, número 3, e em breve teremos mais. Chama! Valeu, pessoal. Até mais.